Músculos que fazem parte do quadril: piriforme, gêmeo superior, gêmeo inferior, quadrado femoral, obturador interno, obturador externo. Psoas menor, psoas maior e o músculo ilíaco. Músculos da coxa que agem no quadril: região posterior, bíceps femoral, semitendíneo, semimembranáceo. Região póstero-medial, grácil, pectíneo, adutor curto. Adutor magno, adutor longo. Região anterolateral, tensor da fascia lata, sartório. E também o músculo quadríceps. Também fazem parte do quadril os músculos glúteo médio, glúteo máximo, glúteo mínimo. Os ossos que compõem o quadril são ilho, isquio e pubis. Os ossos que formam a cintura pélvica ou símbolo do membro inferior são os ossos do quadril, ilho, pubis e isquio, mais o sacro e o cóccix. Os ligamentos são constituídos por fibras colágenas dispostas paralelamente ou intimamente entrelaçadas umas às outras. São maleáveis e flexíveis, para permitir perfeita liberdade de movimento, porém são muito fortes, resistentes e inelásticas para não ceder facilmente à ação de forças. Os principais ligamentos que ajudam a manter a estabilidade dessa articulação são ligamento iliofemoral, pubofemoral, isquiofemoral e ligamento redondo da cabeça do fêmur. O ligamento iliofemoral limita a hiperextensão. O ligamento pubofemoral limita a hiperextensão e abdução. O ligamento iliofemoral e o pubofemoral têm como função fortalecer a cápsula articular anteriormente como um reforço posterior do ligamento isquiofemoral. Dentro da cápsula articular, o ligamento redondo fornece uma inserção direta da borda do acetábulo até a cabeça do fêmur. Ligamento isquiofemoral limita a hiperextensão e a rotação medial. E o ligamento redondo da cabeça do fêmur limita a abdução e rotação lateral com o quadril fletido. Aqui então está o ligamento iliofemoral, o ligamento pubofemoral na vista anterior, na vista posterior o ligamento iliofemoral ali de novo, o isquiofemoral. E na articulação aberta temos aqui o ligamento da cabeça do fêmur. Ligamento transverso do acetábulo. A articulação sacroiliaca está localizada entre o sacro e o osso da bacia ilíaca. O seu acometimento é responsável por 16 a 30% das dores lombares crônicas. Tem como função suportar o peso do tronco. A articulação coxofemoral é uma articulação esférica formada pela cabeça do fêmur e pelo acetábulo. Sua principal função é suportar o peso, equilibrar o corpo em posturas estáticas e dinâmicas, proteger o sistema reprodutor e a parte inferior do sistema digestivo. A articulação da sínfice cúbica é uma articulação responsável por unir os ramos direito e esquerdo do osso pubiano. Possui função de absorver choques durante a caminhada e permitir a passagem do bebê pelo canal do parto, alargando o diâmetro da pelvis. No movimento de abdução, os músculos que integram são tensor da fascia lata, sartório, glúteo médio, mínimo e máximo, piriforme, obturador interno, auxilia e também obturador externo. No movimento de rotação externa, os músculos que participam são glúteo médio,
piriforme, obturador interno, quadrado da coxa, gêmeo superior e inferior, piriforme, obturador interno e externo, gêmeo superior, gêmeo inferior, sartório, bíceps femoral, pectíneo, grácil e os adutores, longo, curto e magno. No movimento de rotação interna, os músculos que participam são tensor da face lata, glúteo mínimo, médio, semitendinoso e semimembranoso. Os músculos que participam do movimento de adução são pectíneo, adutor longo, curto e magno, grácil, psoas ilíaco, glúteo máximo, semitendinoso e semimembranoso são auxiliares. No movimento de flexão, os músculos envolvidos são ilho-pessoa, sartório, reto femoral, tensor da face lata e adutor magno, pectíneo, glúteo médio, que tem as fibras anteriores, o glúteo mínimo, adutor curto, auxilia, adutor longo também é um auxiliar e o grácil faz a função de auxiliar. Os músculos que participam do movimento de extensão são glúteo máximo, glúteo médio, semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, adutor magno. O nervo ciático é o principal nervo dos membros inferiores. Ele controla as articulações do quadril, dos joelhos e tornozelos, além de ser responsável pelos músculos posteriores das coxas e os músculos das pernas e dos pés. O mesmo é o mais longo do corpo, porém, esse nervo não é conhecido pelo seu tamanho, mas sim pela dor que se sente nele. A ciatalgia atinge cerca de 15% da população e pode causar muito desconforto. Por ser responsável pela inervação dos membros inferiores, a dor pode ocorrer em vários lugares. Os mais comuns, no entanto, são a região glútea posterior, a face lateral da coxa, da perna e no dedão do pé. Essa dor, que antes era comum atingir os mais velhos, hoje é sentida também pelos mais jovens. Isso se dá pelos hábitos praticados de forma errada, como postura incorreta, práticas de esportes e exercícios de maneira errada e falta de aquecimento. Esses podem levar a uma ciática, assim como a hérnia de disco e o bico de papagaio. A dor no nervo ciático se apresenta como pontadas, queimação ou formigamento. Normalmente, atinge somente um lado, podendo impedir a locomoção Vemos da aqui pessoa. novamente, né? Aqui esse vídeo ele vai demonstrar bem a síndrome do impacto. Nós temos dois tipos de síndrome do impacto, a tipo CAM e a tipo pince. A pince é quando a alteração é uma cobertura aumentada do acetábulo sobre a cabeça. E o CAM, quando tem nessa transição entre a cabeça e o colo, você tem um excesso de osso. Então vemos aqui o excesso de osso batendo no rebordo do acetábulo e aí vai inflamando essa área. A reação normal é a destruição nessa região do labro, então o labro que é um tipo de selador do quadril e que vai desenvolvendo também uma parte de osso a mais nessa transição da cabeça e do colo. Então, um vai levando ao outro. No final, normalmente, quando chega ao nosso consultório, é um misto. Tem pince como CAM, né? Dificilmente a gente consegue dar o diagnóstico de um dos dois isolados, ou um pince ou um CAM. Quando